Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos aqui juntos. Obrigado porque nós podemos abrir a Tua Palavra certos de que o Senhor fala através dela, porque é a Tua Palavra. Portanto, Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nessa manhã, Deus, que não saiamos por aquela porta da mesma forma que nós entramos, Senhor, mas que a Tua Palavra fira o nosso coração, Deus, de modo que cause transformação nele, de modo que nós sejamos cada dia, a cada momento que nós somos expostos à Tua Palavra, Senhor, confrontados com o nosso pecado, confrontados, Deus, com a nossa velha natureza, e convidados, exortados a viver uma nova vida com Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nessa manhã, Deus, isso aconteça no nosso coração. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Que o nosso coração, Deus, seja nessa manhã o solo fértil, onde a boa semente da Tua Palavra caia, germine, cresça e dê fruto para a glória do Senhor. É isso que nós desejamos, Deus. E é isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Você pode se assentar. Nós, desde o primeiro domingo do ano, a gente vem falando sobre a igreja do Senhor e o desejo que nós temos de que Deus nos reavive como igreja e, portanto, a gente passe a ser como igreja aquilo que nós devemos ser: sal e luz. É isso que nós somos chamados a ser nesse mundo onde nós estamos, nesse mundo onde há trevas. A gente acabou de cantar isso aqui. E de que a luz de Cristo brilhe. E, meus irmãos, nós temos o privilégio de sermos usados como faróis do Senhor para que essa luz brilhe. Então, desde o primeiro domingo, a gente vem conversando sobre isso e eu quero continuar falando sobre isso com você. O título da mensagem de hoje é O Movimento do Discípulo, então não se preocupe, você não vai precisar fazer nenhum tipo de movimento aqui hoje, não vou fazer isso com você. E não sei se você percebe, mas quando está chegando algum novo membro na igreja, a gente publica o movimento do membro, já viu isso? O movimento de membro da IB Catuaí. E é interessante porque o movimento do discípulo vai nos encorajar aqui, vai nos mostrar hoje qual deve ser o nosso movimento no corpo de Cristo. E é interessante isso, e sobre este tema que eu quero tratar com você, é que esse movimento que todo crente deve ter, ele começa no momento em que a gente conhece a Jesus e é alcançado por Ele, e passa a ter um relacionamento com Ele. Então, quando você é alcançado por Jesus e passa a ter um relacionamento com Ele, você é inserido no corpo de Cristo. E, portanto, no corpo você passa a ter movimento. E esse movimento é que eu quero entender com você nessa manhã. Então, a conversão, ela não pode ser o destino final da pessoa. Ela se converteu, pronto, acabou. Está tudo bem, tudo ótimo, que maravilha, fui alcançado, agora é só ir no domingo, sentar naquele banquinho confortável que tudo vai dar certo até o fim da minha vida. Não é isso. Ele é o ponto de partida. Quando você se converte, você tem a partir dali uma nova vida para ser vivida. E essa vida é uma vida de movimento. Então, muitas pessoas iniciam o seu relacionamento com Cristo e permanecem sentadas, inertes, estagnadas na vida espiritual.
é uma vida que eu vou dizer para você que é uma vida bem chata. Porque a vida com Cristo é maravilhosa. É uma vida muito dinâmica. É uma vida que não nos deixa ficar parados. Não nos deixa ficar como apenas espectadores. Mas ela nos torna parte desse movimento da igreja. Então, o apóstolo Pedro, e aí eu quero que você já abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, ele vai nos mostrar que o novo nascimento, a conversão, ela desencadeia esse movimento. Nós então deixamos de ser o que a gente era, ou seja, nós abandonamos uma vida de pecado, a velha natureza, as velhas práticas, nós deixamos de lado e passamos a ser integrados em algo maior, algo eterno, que é a casa espiritual que passa a ser formada, esse corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E não só isso, a gente passa a servir a Deus com um propósito também eterno. Então Pedro escreve essa carta para encorajar os cristãos a perseverarem no meio do quê? Sofrimento. É interessante que as cartas de Pedro, de Paulo, são cartas de encorajamento para os crentes que viviam em sofrimento, viviam em perseguição, viviam um assédio de falsos profetas, de falsos ensinos. E as cartas que nós temos na Bíblia são cartas de encorajamento, para nos incentivar, para nos encorajar a perseverar. E não é à toa que essas cartas são atuais até os dias de hoje, porque nós continuamos sendo assediados pelo mundo. Nós continuamos sofrendo, nós continuamos estando debaixo de mas muito falso ensino que existe por aí. Então, se eu e você não conhecermos a verdade, nós estaremos cada vez mais suscetíveis a esses falsos ensinos. No início da carta, no capítulo 1, Pedro vai descrever as características do cristão que vive numa esperança de que Cristo virá um dia buscar a sua igreja. Eu posso imaginar que para esses irmãos da época, isso poderia acontecer a qualquer momento e isso era desejo do coração deles. Tamanho era o sofrimento. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, em algum momento de turbulência, a gente não disse, Jesus, volta logo? Não é? Ou só eu que digo isso toda segunda-feira? Não é? Nós vivemos clamando por Jesus, porque nós entendemos que quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele em glória. E nós cremos que junto dEle não haverá mais choro nem sofrimento. Então, é ou não é bom pensar e ter essa esperança de que um dia estaremos com Ele? Então, Pedro escreve essa carta para encorajar esses irmãos. Então ele fala ali das características desse povo que vive essa esperança. E ele também fala da busca desse povo por santidade, de viver uma vida santa, de viver uma vida separada do pecado. Então, eu queria pensar com vocês hoje aqui sobre 3 aspectos desse movimento que eu quero entender com você hoje aqui do discípulo de Cristo, do discípulo de Jesus. O primeiro deles é o desejo pelo crescimento. Então, à medida que a gente for avançar aqui, a gente vai ler os versículos. Então, eu queria que você lesse comigo dos versos 1 de 1 Pedro capítulo 2 ao verso 3, para a gente entender esse primeiro movimento aqui, que é o desejo pelo crescimento. Então, Pedro começa dizendo assim, portanto, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência.
como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, o primeiro movimento do crente, ele é interno. Acontece aqui dentro de nós. E esse movimento precisa despertar em mim e em você o desejo por crescer espiritualmente. Quantas pessoas você não conhece de longa data que estão do mesmo jeitinho de quando supostamente ela se converteu? Um dia essa pessoa apareceu, nossa, encontrei Jesus, me converti, o pastor fez o apelo, eu levantei a mão, aceitei Jesus, glória a Deus, agora sou um crente. E a vida dela permanece do mesmo jeitinho, com as mesmas práticas, com os mesmos costumes, com os mesmos pecados. Já conheceu alguém assim? Eu imagino que sim. Mas o crente genuíno, aquele que encontra Jesus de verdade, ele é despertado para o crescimento. Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3, de que ele sempre avança para o alvo, de que ele sempre busca o crescimento. É como se a gente pudesse pensar numa escada, e a vida cristã seja essa escada, e a gente começasse à medida que nós conhecemos a Cristo, à medida que nós nos relacionamos com Ele, através da sua palavra, a gente sobe um degrau dessa escada. E à medida que a gente sobe esses degraus da escada, a gente vai se comportando tal qual são os níveis desse degrau. Então imagina que o primeiro degrau a gente é criança na fé. Mas que à medida que a gente vai subindo, nós vamos amadurecendo, vamos nos tornando adultos na fé. Então, Paulo vai dizer, contextualizando aqui e parafraseando ele vai dizer que ele não pode agir num determinado degrau alto da sua escada como uma criança na fé. Isso é maturidade. À medida que nós vamos crescendo em Cristo e na sua palavra, nós vamos agindo e nós vamos nos comportando como adultos na fé. Então, irmãos, esse é o primeiro passo, o desejo pelo crescimento. Esse desejo, ou seja, a fome e a sede por Deus, certamente nos move de um velho estilo de vida para uma nova vida com Deus. No início do culto aqui, às 10 horas, o Vitor leu o Salmo 63. Quando Davi fala que ele anseia pela presença de Deus. E eu gosto muito desse salmo porque dá para ver ali a fome e a sede que Davi tem por Deus. E mais a seguir, Davi fala que à sombra das asas de Deus, ele canta de alegria, porque ele entende que em Deus ele está tranquilo, ele está cuidado. Porque a destra, a sua mão direita poderosa o sustenta. Olha que confiança que Davi tem em Deus. Então veja, quando você vai conhecendo a Cristo e você vai crescendo nele, o seu desejo por ele, portanto pela sua palavra, por passar mais tempo em oração, também crescem. Ele começa dizendo, portanto abandonem. Portanto, aqui se refere à sessão anterior, em que Pedro fala da santidade na vida. Essa santidade que o crente deve buscar, uma separação do pecado, um abandono do pecado, de entender que eu não posso tal coisa, eu não quero, porque aquilo não tem nada a ver com quem eu sou em Cristo. Então imagina aquilo que talvez seja algo tentador para você e você sabe que é errado. Muitas vezes a gente olha para aquilo, a gente fecha os olhos e diz, não, eu não posso. Tipo comer doce na dieta, né? Mas, veja, não é que a gente não pode.
quando a gente cresce em Cristo, quando a gente amadurece nele, a gente olha para aquilo e diz: eu não quero, porque isso não tem nada a ver com quem eu sou em Cristo. Percebe a diferença? Enquanto a gente diz: eu não posso nem olhar, significa que isso precisa ser cauterizado em nosso coração. Ainda não é. Por isso a gente precisa crescer. Por isso a gente precisa amadurecer. Então, Pedro está falando isso, portanto, aqui, quando ele fala um pouco antes sobre a busca pela santidade do crente, que foi alcançado e que foi regenerado pelo sacrifício de Cristo. Assim como ele diz lá nos versos 14 e 15 do capítulo 1, quando ele diz assim, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, uma vez alcançados e regenerados por Cristo, eu e você precisamos abandonar, ou em outras versões aí, nos despojar, que é tirar do nosso caminho, afastar de nós algumas coisas. Como se a gente fizesse de verdade uma verdadeira faxina na nossa vida. Que coisas são essas? Ele diz aqui. A primeira delas é toda maldade. Essa maldade aqui é aquilo que nos move a fazer aquilo que é errado, aquilo que está aqui dentro, enraizado no nosso coração. Aquilo que nos move a fazer o que é errado e o pior, sem ter vergonha de fazer isso. É a depravação, é a iniquidade que gera em nós o desejo de fazer o mal. Você já viu aquelas pessoas que praticam crimes e publicam em redes sociais? Já viu? Aqueles ladrões que roubam e postam foto com dinheiro na mão. Ou pessoas que usam droga e postam foto deles usando droga. Coisa nesse sentido. É a depravação que não traz nenhum tipo de vergonha por aquilo que é errado. Por aquilo que é mal. É assim porque começa nessa ausência de vergonha quando o autor do mal não se esconde com culpa, ele não sente a culpa por aquilo, ele celebra esse ato como se fosse uma conquista para ele, passa pelo desejo pelo mal, quando existe a intenção, e essa intenção ela é deliberada em prejudicar alguém, em fazer o mal, em prejudicar alguém que é vulnerável, talvez, por exemplo, alguém que lesa um idoso, que faz empréstimo em nome do idoso para fazer coisa errada. Já viu isso? É raro, mas acontece sempre, né? Então, vem a ausência da culpa, da vergonha, o desejo pelo mal, que tudo isso é originado na iniquidade, naquele mal enraizado no coração do ser humano. Quando o senso de justiça já foi totalmente destruído, já foi substituído pela satisfação pelo mal. Parece uma coisa obscura, terrível, que a gente só vê em filme, mas é a pura realidade de quem não está em Cristo. Pedro diz para a gente se afastar disso, abandonar. Abandone toda a maldade. Abandone também todo o engano, que é tudo que é fraudulento, tudo que é astucioso, é a disposição em enganar, em passar para trás, fraudar aquilo que é verdadeiro. Para entender como isso se manifesta hoje, a gente pode aqui observar 3 coisas aqui que o engano traz. O primeiro deles é a isca. Quem gosta de enganar tem que ter uma isca, né? A isca é aquilo que é apresentado como verdade. Uma promoção, uma promoção que é imperdível. Isso aí acontece muito na internet, né? Você olha lá, uma air fryer por R$150. Você falou, não posso perder isso. Aí diz lá, último dia, bem grande, assim, atenção, em vermelho.
piscando. Último dia, air fryer R$150. Air fryer custa mais que isso, né? Para contextualizar. E aí você vai e clica. Pá, vou comprar. E aí você faz o Pix, deposita. Diz lá que vai chegar em 3 dias na sua casa. Você fica todo feliz. Daqui 3 dias você vai lá na portaria. Cadê a air fryer? Não chegou. Você percebe então que pode ter sido um golpe. Aí passa mais uma semana, você tenta entrar em contato, não existe aquele telefone. Aquele e-mail também volta na sua casa. Você percebe, foi um golpe. É a isca. É uma promoção. É um investimento de baixo risco. O bilhete premiado. Parece loucura, mas tem gente que cai até hoje no conto do bilhete premiado. Eu conheço uma pessoa, minha tia, já falecida, que caiu 3 vezes no conto do bilhete. 3 vezes. A mesma historinha. Falei, tia, a senhora não vai ficar rica assim, tia. Aí, depois da isca, vem o gancho, que é a intenção oculta ali, é enganar, é passar para trás. E aí vem a dissimulação, que se dá no esforço da pessoa de passar para trás. Então, ela vai te contar uma história convincente. Eu, durante muito tempo, trabalhei com adictos, usuários de droga. E o usuário de droga, ele tem, para ele conseguir o dinheiro ali, para comprar a droga, ele tem uma conversa que, se você não ficar atento, você cai nela. Ele te passa uma conversa para conseguir 10ão teu, para comprar pedra, que é um espetáculo. E eu aprendi ao longo do tempo a entender essa conversa, depois de dar muito 10ão, né? Então, o enganador, ele é dissimulado. Ele consegue passar para trás qualquer um. Então, Pedro também diz para a gente, deixa de lado esse negócio aí, da dissimulação, do engano. Ele fala, deixa de lado também a hipocrisia, que é a atuação de um artista. Tamanha é a dissimulação que a pessoa fica profissional naquilo, ele vira um ator. Diferente do engano, que é uma ferramenta para o golpe, a hipocrisia é um estado de atuação. Tem gente que atua o tempo todo. Essa pessoa, ela se caracteriza por uma máscara, ela vive de máscara. A máscara é uma construção da imagem pública dessa pessoa. Aonde ela vai, aonde ela se relaciona, ela bota essa máscara. Uma máscara de uma boa pessoa, de alguém bem intencionado, alguém que se relaciona bem, alguém que fala bem. Essa pessoa, ela se torna impecável onde ela vai, mas é máscara. Mas essa pessoa precisa de um palco. Esse palco, ela pode ser as redes sociais, ela pode usar uma máscara lá nas redes sociais, ela ser alguém que ela de fato não é. Pode ser o ambiente de trabalho, alguém que atua no ambiente de trabalho para tentar parecer ser alguém que não é. E até na igreja, até na comunidade cristã, acreditem, que tem pessoas que usam máscara na igreja, a imagem, a máscara de um bom crente. Só que daí tem um abismo, que é a distância entre o que essa pessoa prega, fala e faz, daquilo que ela é de verdade, quando ela se olha no espelho, quando ninguém está vendo. A outra coisa que Pedro fala aqui é sobre inveja, que é simplesmente querer ter o que é do outro. Que é diferente da cobiça. Cobiça é você querer algo. A inveja é você querer algo do outro. Foca na pessoa. A inveja, ela se manifesta através de um olhar torto, um olhar invejoso. Porque essa pessoa, ela tem uma incapacidade de celebrar o sucesso, as conquistas de alguém próximo, de um amigo, de um familiar.
E essa coisa, esse olhar, ele leva para desvalorização. Quando a pessoa tenta diminuir a conquista do outro. Do tipo assim, ele só conseguiu isso porque teve sorte, ou porque teve alguma ajuda. Mas com o dinheiro que ele tem, que ela tem, até eu. Qualquer um faria isso. Então a pessoa começa a desvalorizar as conquistas do outro. E aí vem um consumo interno. Porque a inveja é uma das poucas maldades aqui listadas que não traz nenhum tipo de prazer para quem pratica. Pelo contrário, só destrói. Quem sente inveja sente uma amargura, uma coisa ruim dentro de si. É ou não é? Você não deve saber, porque não tem invejoso aqui, né? Mas eu estudei. Eu pesquisei. A pessoa invejosa sente um profundo amargor no coração. E aí Pedro conclui dizendo assim, bem como todo tipo de maledicência, que é todo tipo de difamação, de calúnia contra alguém. A maledicência aqui é o produto final que sai da boca e do coração de quem é infectado pela inveja, pela hipocrisia e pela maldade. Essa maledicência se manifesta como um assassinato de caráter, que tem o objetivo de ferir a imagem de alguém. É sustentado pela covardia, porque quase sempre acontece pelas costas. No sussurro, na surdina, onde a vítima não tem voz, não tem chance de defesa. E é o tempero da mentira. Porque sempre quando tem um fundo de verdade, mesmo quando tem um fundo de verdade, o maledicente aumenta as coisas. Ele coloca um temperinho a mais para trazer julgamento, para fazer parecer aquela pessoa pior. Então, o ciclo completo dessas características aqui, que a gente deve abandonar, é o que fecha essa lista aqui com esses 5 conceitos que Pedro traz para nós. Então, eu fiz uma tabelinha aqui que dá para a gente entender assim, ó. O conceito da maldade é a raiz, é a intenção de praticar o mal, sem pudor, sem vergonha. O conceito do engano é um método que é usado, como o uso das artimanhas, das iscas para enganar. O conceito da hipocrisia é o disfarce para tudo isso, a máscara para esconder as intenções do coração. O conceito da inveja é o veneno que é destilado, a dor, o ódio pelo bem do próximo. E o conceito da maledicência é a arma que é usada, o uso da palavra para destruir o outro. Pedro diz para nós, abandonem essas práticas, abandonem essas coisas. E depois de entender essas coisas que a gente precisa abandonar, nos despojar, agora Pedro vai nos dizer o que a gente deve fazer nesse movimento. Ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Ao comparar crentes com crianças aqui, recém-nascidas, Pedro não está querendo dizer que os crentes são imaturos na fé. Mas sim que todo crente deve ser como uma criancinha em seu desejo, o seu desejo ardente pelo genuíno leite espiritual. Então, assim como a criança recém-nascida, ela não precisa que alguém lhe ensine a ter fome, o crente que tem um instinto pela palavra, ele também é motivado a sempre buscar a Deus. Algo no coração do crente o
provoca, o impele a buscar a Deus pela sua palavra. Eu me lembro, eu tive uma educação católica até os meus 14 anos, fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas eu tinha muitas perguntas a respeito da palavra. E eu queria entender isso. Eu perguntava para o padre, eu me lembro que uma vez, conversando com o padre, eu fiz uma pergunta para ele, não me lembro qual, e ele me deu um tapa na cabeça. E eu falei, o que será que eu fiz de errado, né? Mas essa sede, essa fome, me trouxe até uma igreja evangélica, onde essas perguntas foram respondidas. Nem todas com fidelidade. Mas à medida que eu fui ensinado a buscar por mim mesmo este alimento que é a palavra de Deus, eu pude crescer. Entende que isso é gerado em nós. Quando o Espírito Santo passa a habitar naquele que é novo nascido, naquele que é alcançado por Cristo, o Espírito começa a nos impelir a querer conhecer cada vez mais. Então, todo crente deve se despir, se despojar, abandonar do seu antigo modo de vida e desejar a palavra de Deus, que é o genuíno leite espiritual, para que ele possa crescer. Ele continuou dizendo, para que por ele, o leite, lhe seja dado crescimento para a salvação. Já diz aquela canção infantil, né? Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Então, se você deseja crescer em Cristo Jesus, leia a Bíblia e faça a oração. Não tem receita mais básica e simples do que essa. Ler a Bíblia e orar para crescer. Efésios capítulo 4, verso 15, diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Então o convite para o crescimento está aqui, meus irmãos. Então se você se sente estagnado, parado na sua vida espiritual, na sua vida cristã, o convite está aqui, há mais em Deus. Há mais na palavra para que eu e você possamos buscar e crescer nela. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não se contente com a sua estagnação. Queira o crescimento, deseje o crescimento, como uma criança recém-nascida deseja o leite. Essa é a comparação que Pedro está fazendo aqui. Então, as Escrituras não só são a semente da regeneração em nós, mas elas também são o alimento para a alma recém-nascida. E aí ele diz assim, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro está se referindo aqui à experiência de um encontro verdadeiro com Deus. Ou seja, pela sua conversão genuína, verdadeira, eficaz. É possível que ele tenha em mente aqui, quando ele escreveu isso, o Salmo capítulo 34, verso 8, quando ele diz assim, provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Então é um convite de Pedro aqui, a vir conhecer a Deus, provar dele e ver que ele é bom. Porque bem-aventurado é aquele que encontra nele refúgio. Bem-aventurado é aquele que pode descansar e cantar de alegria à sombra das suas asas e ser sustentado pela sua destra poderosa, como o Salmo 63. Então, a motivação para participar dos cultos, como a Ana falou aqui na pastoral, nas reuniões de oração, nas escolas bíblicas, nunca deve ser o dever. Nunca. Eu tenho que ir na reunião de oração, porque o pastor falou domingo passado, eu tenho que ir. Senão, e aí, já viu, vai falar de novo domingo que vem. E aí fica essa coisa, né? Eu tenho que ir no culto, porque senão o pastor vai ver que eu não vim, aí vai me ligar, vai perguntar porque eu não vim, eu não vou ter desculpa e vai ser chato. Não deve ser o dever, meu irmão, mas o desejo
o desejo por querer mais de Deus, o desejo por ouvir da sua palavra, o desejo por cantar louvores ao Senhor, o desejo por estar com os irmãos. É por isso, meus irmãos, que a gente está aqui todo domingo, toda quinta. É a experiência, é ter a experiência de ter contato com a palavra. Então, quem já experimentou a bondade de Deus, certamente tem fome e tem sede demais dele. Certamente vai ter mais fome e mais sede dele. A bondade de Deus atrai as pessoas a ele. A segunda verdade aqui que eu quero extrair do texto está nos versos 4 e 5, que é a integração intencional com o corpo. Leia comigo, por favor, os versos 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, 4 e 5. Diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, depois do crente se mover em direção a Deus, nesse movimento interno de desejar a Deus, cada vez mais em conhecê-lo e se relacionar cada vez mais, de forma cada vez mais íntima com Ele e pela sua palavra, ele é levado a esse segundo movimento, que é em direção à comunidade, em direção à igreja. Então, de pedra solta, o crente agora começa a fazer parte do edifício. Então ele é levado a uma profunda integração com o corpo de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. Então ele começa dizendo assim: chegando-vos a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui Pedro indica que o crente ele deve ter um relacionamento pessoal e diário com Cristo. Um relacionamento perseverante. Assim como o próprio Cristo nos diz em João capítulo 15, onde ele nos diz, dos versos 1 ao verso 10, 10 vezes que nós devemos permanecer nele. E se permanecermos nele, ele permanece em nós. Então, começa a partir do momento da conversão, mas não fica por aí. Avança até o dia que nós nos encontrarmos com ele. Então, o movimento de ir à igreja é, antes de tudo, o movimento de ir a Cristo. Porque não existe outra razão para estarmos aqui, senão Cristo. Ele é a fundação dessa igreja. É a partir dele que nós existimos. Embora rejeitado pelo mundo, ele é precioso para Deus. Então, quando permanecem em comunhão com Cristo e uns com os outros, os crentes estão sendo edificados, segundo o texto aqui, casa espiritual. Tal como seus seguidores que sofrem perseguição até nos dias de hoje, Jesus, a pedra que vive, também foi rejeitado. Mas foi rejeitado segundo os padrões de inspeção do mundo. Sabe essa ideia que Pedro traz aqui, é da construção, quando os construtores pegavam pedras e olhavam essas pedras e diziam: bom, essa pedra aqui serve para a minha construção. E aí eles iam colocando a partir da pedra de esquina, a pedra mais perfeita que tinha, era colocada em esquina, e a partir daquela pedra, outras pedras iam sendo assentadas a essa pedra. Então o construtor, ele tinha a função de inspecionar as pedras e avaliar se elas precisavam ser mais lapidadas ou menos lapidadas para serem edificadas junto com as outras. O mundo rejeitou a pedra que é a fundação da igreja. Portanto, ela rejeita a mim e a você também, porque somos amoldados a Cristo. Não se iluda, o mundo te rejeita. Duro, né? Notícia ruim, né? Sim. Logo no início do ano.
mas o mundo, pelos padrões do mundo, você não serve. Mas para Deus, você é precioso. Que notícia boa agora, né? Glória a Deus por isso. Então, assim como Cristo, toda pedra desse edifício é eleita e preciosa para Deus. E aí ele continua: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Então, aqui está a graça do envolvimento na igreja. Você não é apenas um número sentadinho no banco. Você deve ser uma pedra viva. Uma pedra solta no chão não tem utilidade nenhuma. Ela só cumpre o seu propósito quando ela é encaixada na edificação toda, na casa espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, você como crente não deve ser uma pedra solta, mas encaixada numa comunidade. Só encaixado numa comunidade você encontra propósito na sua vida como crente. Porque é para isso que Jesus edificou a sua igreja, dizendo que Ele edificaria a igreja lá em Mateus 16. E se eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte também de uma comunidade chamada aqui casa espiritual, onde nós somos amoldados uns aos outros e em Cristo. Então Pedro gosta dessa comparação da igreja com um edifício. Ele compara Cristo como essa pedra que os homens rejeitaram, provavelmente pensando no Salmo 118, verso 22, que diz lá, né? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Então, Pedro, provavelmente pensando nesse salmo, ele faz essa comparação de Jesus sendo a pedra angular e cada um de nós sendo pedras vivas encaixadas nele. Então, se Jesus é a pedra angular, cada um de nós, bem ajustados a ele, somos edificados essa casa espiritual. Pedro, ele enfatiza isso ao citar Isaías e Salmos no verso 6 ali. E Paulo concorda com Pedro também, quando ele diz lá em Efésios capítulo 2, verso 20 a 22, ele diz assim, ó: somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é a palavra, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada do Deus no Espírito. Olha que coisa extraordinária. Então, eu e você só somos morada de Deus no Espírito quando estamos juntos. Não tem como a gente ser morada de Deus sozinhão, pedra solta, bracinho solto por aí. Paulo vai usar depois a ideia do corpo. E é sacerdócio santo porque ele oferece sacrifícios espirituais pelo poder do Espírito Santo. Romanos 12:1 vai dizer que nós devemos oferecer sacrifícios vivos, né, diz ali, santo e agradável a Deus. E em Filipenses 4, Paulo se recorda das ofertas que os filipenses lhe enviaram, que tinham um aroma agradável a Deus, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E aí Pedro vai dizer que, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, verso 15 a 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que são as ofertas de gratidão, meus irmãos, a Deus, por aquilo que Ele fez por nós. E Ele diz, né? Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, isso é coisa de crente. Isso aqui é coisa forte, é coisa para crente. Oferecer
Sacrifício de louvor é coisa de crente. Coisa de quem confessa o seu nome. E aí ele diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, quando eu e você estamos em Cristo, e Ele começa a operar em nós, e nós começamos a crescer nele, a prática do bem vai ser sempre presente na nossa vida. Sempre. Porque é por meio de Jesus. E é por meio dele porque Ele se fez sacrifício de uma vez por todas por nós. Se Ele, Deus, se sacrificou por mim e por você, por que nós não podemos trazer para Ele sacrifícios de louvor? Então, o objetivo da nossa união como igreja não é apenas social, não é para a gente ter um grupo de pessoas com quem a gente pode se relacionar, mas é espiritual. Essa casa não é física, não é por causa desse prédio que a gente se reúne. Não é social, não é para que a gente tenha bons relacionamentos. Mas ela é espiritual. Porque nasce no coração de Deus. Nós somos organizados como igreja para oferecer a Deus sacrifícios espirituais, adoração, oração, serviço. Tudo isso que agrade a Deus. Então veja, se nós somos uma igreja que não oferece a Deus esses sacrifícios de louvor, de adoração, oração, de serviço comunitário, então alguma coisa está errada. A terceira verdade aqui sobre esse movimento é a identidade que gera o serviço. Nos versos 7 e 8 aqui, Pedro vai falar daqueles que rejeitaram Jesus e tropeçaram na palavra, sendo desobedientes. E que esses, então, passam a ser pedras de tropeço. Eu não quero me deter muito nos versos 7 e 8 aqui, não. Já no verso 9, ele vai trazer a natureza da igreja e o propósito dela. E quando tem natureza da igreja e propósito dela, ganha identidade. Ele diz assim: vocês, porém, são... Pedro vai listar aqui 4 títulos que são as nossas credenciais como igreja, que revelam a nossa natureza em Cristo. Primeira delas aí, geração eleita, ou raça eleita em outras versões. É a graça de Deus e não a escolha humana. É a graça de Deus. Não é porque eu e você escolhemos. É quando Ele nos alcança. Eu gosto como a NAA traduz isso aqui para geração eleita. Porque raça fica uma coisa meio estranha. A palavra aqui é genos, que vem da genética. Então, traduzir para raça não seria errado. Mas geração fica melhor. Principalmente nos tempos em que nós vivemos, em que as pessoas insistem em entender que os humanos são divididos em raça. Percebe isso? Então, Pedro está dizendo aqui que nós somos uma geração eleita, alguém que foi gerado, que tem a genética de quem? De Deus em nós. A palavra aqui então é essa, que tem a ver com família, a família de Deus. Se refere aos cristãos como um grupo selecionado pela graça de Deus para formar uma linhagem santa, uma linhagem espiritual. A outra característica da nossa natureza é sacerdócio real, que significa que todos os cristãos têm acesso direto a Deus, sem necessidade de um intermediário, sem a necessidade de um sacerdote humano. Meus irmãos, isso parece ser uma coisa tão difícil das pessoas entenderem, de que elas sempre precisam de um tipo de guru
que as leve até Deus. Um padre, um pastor, um guia, alguém que o leve até Deus. Mas nós não precisamos disso, porque nós temos livre acesso. A partir do momento em que Cristo Jesus passa a habitar pelo seu Espírito em nós, nós temos esse livre acesso a Deus, para oferecer esses sacrifícios espirituais de louvor a serviço do Rei. Por isso é o sacerdócio real. Cada um de nós somos sacerdotes reais. Nação santa. Nação aqui é etnos, que significa povo. Não é, meus irmãos, nação geopolítica. Eu tenho um pouco de problema, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando as pessoas falam, o Brasil vai ser do Senhor Jesus. Não. Quem vai ser do Senhor Jesus é o povo que Ele escolheu, que por acaso moram aqui no Brasil, são brasileiros. Nação aqui é povo. Descreve a igreja como uma comunidade global, que embora viva no mundo, não pertence ao mundo, é separada, é consagrada exclusivamente para Deus. Significa que o povo de Deus não se define por fronteiras geográficas, mas por uma conduta moral, por uma conduta distinta, um compromisso com Deus. Então, por isso que existe um povo nessa nação brasileira que moralmente, que distintamente, que tem um compromisso com Deus. E esse povo é o povo de Deus nessa nação. Está comprometida com os valores do reino de Deus. Com os propósitos do reino de Deus. Ele fala aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus. Significa que os cristãos, cada cristão foi adquirido por Ele, comprados por Deus, por um preço, não foi um preço baixo, meu irmão, foi um preço altíssimo, foi o sangue do seu único filho derramado naquela cruz, é isso que foi pago por você e por mim. Então por isso eu e você somos povo de propriedade exclusiva dEle, e por isso Ele não abre mão de ninguém cujo sangue de Jesus foi comprado. Ninguém. Aqui se define a igreja como propriedade de Deus. Indica que eu e você pertencemos totalmente e exclusivamente a Ele, para receber dEle o seu cuidado e cumprir, para Ele cumprir em nós a sua vontade na terra. Para que tudo isso, irmãos? A fim de o quê? Que ele diz aí. Então nós temos essa natureza toda especial que a gente gosta de citar. Eu gosto muito de 1 Pedro 2,9, que fala que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e isso é lindo para mim. Eu gosto muito de me sentir essas coisas todas. Mas por quê? Tem um propósito. Então nós temos essa natureza, como tudo isso, com um fim. Qual é esse fim? Proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito que eu e você temos como igreja. O serviço final é proclamar, ou seja, é fazer conhecido, é declarar amplamente, é divulgar a Deus que nos tirou das trevas. Esse é o nosso serviço. Proclamar a Deus, meus irmãos, não é apenas frequentar culto. Porque quando a gente frequenta culto, a gente proclama a Deus, mas para nós mesmos. Não é? Não é só ouvir música cristã no rádio do carro. Não é ter momentos regulares de oração, de leitura bíblica. Não é você fazer rigorosamente o seu plano de leitura bíblico anual. Não é só isso. Mas é viver tudo isso com um propósito de fazer Deus conhecido em todos os lugares. Eu tenho visto
Não sei se você conhece o Rodolfo Abrantes, ele era vocalista de uma banda. Os que têm mais de 40 anos aí lembram do Raimundos, que era uma banda que era um lixão, assim, né? Bem lixo. E ele mesmo diz isso, né? Sobre as músicas dele. E ele se converteu já tem mais de 20 anos. E durante muito tempo ele ficou esquecido, desapareceu. E aí começou a compor músicas cristãs, algumas a gente já cantou aqui, inclusive. E de um tempo para cá, de pouco tempo para cá, ele tem ido em podcasts seculares. E ele tem testemunhado, contado para essas pessoas incrédulas o seu testemunho de conversão. E eu fiquei tão feliz de ver ele fazendo isso. E interessante que ele se reconciliou com os outros da banda. Porque saiu brigado, o pessoal não gostou dele ter saído da banda, por ter se convertido e tal. E agora ele pode testemunhar para essas pessoas a sua fé em Cristo. E ele fala abertamente da sua fé em Cristo. Isso é maravilhoso, porque isso é proclamar as virtudes daquele que tirou ele das trevas e o trouxe para a sua maravilhosa luz. Que coisa extraordinária, irmãos. Esse é o nosso propósito, tornar os feitos de Deus conhecidos. Então, proclamar a Deus envolve tudo isso. Por que a gente se envolve nos ministérios? Por que a gente serve aos irmãos? Para que o mundo conheça as virtudes de quem nos chamou. Para que o mundo veja o que Cristo fez em nós. Os feitos de Deus devem então ser proclamados. E o maior dos feitos de Deus é a salvação. É de onde Ele tirou eu e você. É o fato de que nós estávamos em trevas e agora nós estamos na maravilhosa luz de Cristo. Essa é a maior das virtudes, o maior dos feitos que Deus fez por você, que você pode proclamar. E repare numa coisa aqui, não é qualquer luz. É a maravilhosa luz. Então, o serviço é a nossa resposta de gratidão aqui por Deus ter nos resgatado. O movimento que começa na conversão, saindo das trevas, termina na missão. A missão de proclamar e anunciar a luz de Cristo. E o verso 10, ele diz assim: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Finalmente, Pedro mostra que, uma vez que nós temos a natureza da igreja, cumprimos o propósito dela, nós ganhamos uma identidade. A identidade de povo de Deus. Que Pedro está fazendo uma alusão aos textos de Oséias. Nós estudamos Oséias aqui na nossa escola bíblica. E a gente pôde ver que Deus, através de Oséias, trouxe uma mensagem muito dura para o povo, esse povo que era adúltero. Olha só, em Oséias capítulo 1, verso 6, diz que a esposa de Oséias, Gomer, uma prostituta, ficou grávida. E essas duas gravidezes aqui que aparecem a partir do verso 6 são fruto de adultério. Então Deus diz assim, em Oséias 1,6: Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão, ou seja, misericórdia, da casa de Israel para lhe perdoar. Olha que mensagem dura colocada no nome da criança. Então veja que a mensagem do profeta Oséias aqui era através do nome das crianças.
não voltarei a ter misericórdia. Depois Gomer ficou grávida novamente. E aí ele vai dizer aqui nos versos 9 a 10 assim: e o Senhor disse: põe o nome dele, agora um menino, de Lo-Ami, porque você... Não vão colocar nome de criança que isso aqui. Isso aqui é duro. Não sigam isso aqui, tá? Põe o nome dele de Lo-Ami, porque vocês não são meu povo, nem eu serei seu Deus. Olha que mensagem dura. Primeiro, não vou ter misericórdia, agora vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Mas aí ele continua, graças a Deus. Ele diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, porque não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, e está sendo dito isso para mim e para você agora: vocês são filho do Deus vivo. Então Pedro está dizendo aqui: vocês têm uma natureza agora, vocês são geração eleita, vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês têm essa natureza com um propósito, que é proclamar as virtudes, os grandes feitos daquele que tirou vocês das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E quando vocês encontram a natureza com um propósito, vocês ganham uma identidade. Vocês que nem eram povo, vocês que não tinham misericórdia, agora vocês são povo de Deus, agraciados com as misericórdias de Deus que se renovam todas as manhãs. Glória a Deus, né? Por isso que eu e você somos igreja. Por isso que eu e você juntos temos a natureza, devemos cumprir o propósito e ostentar essa identidade de filhos de Deus, filhos do Deus vivo. Então, meus irmãos, o movimento do cristão, segundo Pedro aqui, segue a seguinte lógica: a gente passa por uma limpeza do nosso resgate e uma fome é gerada em nós. Então a gente deixa o pecado, deixa a velha natureza e passa a buscar a Deus pela sua palavra, para que a gente possa crescer. Depois vem a intimidade e a integração. Já que nós nos aproximamos mais do Senhor pela palavra e alcançamos mais intimidade com Ele, isso vai nos proporcionando a integração com a igreja, como tijolos encaixados uns nos outros e em Cristo. E aí a gente é edificado casa espiritual. Por fim, nós ganhamos uma identidade e uma missão, assumindo quem nós somos em Cristo para servir e proclamar os seus grandes feitos. Então, se a gente puder pensar nisso tudo, nesse movimento de uma forma mais focada na nossa igreja, na igreja local, o crente ele deve chegar-se a Deus e aprender a amá-lo. Ele aprende a amá-lo no culto, ele aprende a amá-lo na reunião de oração, ele aprende a amá-lo na escola bíblica. Depois ele se aprofunda no relacionamento com os irmãos e passa a frequentar pequenos grupos, onde ele vai poder intensificar o seu relacionamento de uns com os outros, onde ele vai poder aprender a amar o outro. E por fim, ele começa a servir em algum ministério, pensando em como aquele vizinho, como aquele amigo, como aquele familiar que ainda não experimentou a bondade de Deus na vida com Cristo, ele possa experimentar. Então, meus irmãos, eu quero encorajar você, nesse novo ano de 2026, a experimentar se movimentar. E o movimento é esse: sair de apenas espectadores de culto, de sentadores profissionais de banco, para se envolver com a igreja de uma forma geral, e o pequeno grupo é uma excelente oportunidade para isso.
E não ficar parado nisso. Se envolver nos ministérios. Tem muito trabalho. E o nosso trabalho, meus irmãos, não se limita a essas paredes. Porque como igreja, nós já vimos no domingo passado, há uma comunidade ao redor que precisa ser afetada pelo amor que eu e você sentimos uns pelos outros. E pelo amor que eu e você sentimos pelo nosso Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque a Tua palavra encontra lugar no nosso coração. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, cause transformação em nós. Que em nome de Jesus, Deus, nós sejamos tocados de verdade por essa palavra. E que no decorrer da semana a gente possa pensar, Deus, de como eu posso me movimentar no reino de Deus e nesta igreja. De não ser apenas espectadores, mas participantes de verdade, Deus. Nesse corpo, nesse edifício que o Senhor edificou. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.